galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda! Dito isso, vem ouvir comigo! Documento manuscrito enviado a Scotland Yard pelo mestre da treineira Emma Jane. Desde a mais tenra idade, percebi que minha natureza era um amontoado de contradições. Para começar, tenho uma imaginação incuravelmente romântica. Em criança, quando li histórias de aventuras, o costume de atirar ao mar garrafas contendo algum documento importante era um dos que nunca deixaram de me fazer estremecer de emoção. Ainda hoje me faz estremecer. E é a razão pela qual adotei esse método de ação. Escrever minha confissão, colocá-la dentro de uma garrafa, lacrá-la e lançá-la ao sabor das ondas. A probabilidade de que minha confissão possa ser encontrada é, suponho, de 1%. E então, ou será que estou apenas gabando-me? Um mistério até agora sem solução será finalmente explicado. Além de minha já mencionada fantasia romântica, nasci com outros traços de personalidade. Sinto um prazer definitivamente sádico em ver ou em causar a morte. Lembro-me das experiências que em menino realizava com vespas e com vários insetos de jardim. Desde muito pequeno conheci intensamente a volúpia de matar. Mas convivendo lado a lado com essa característica, esboçou-se em mim um traço contraditório, um forte senso de justiça. Parece-me abominável o fato de que uma pessoa ou um animal inocente possa vir a sofrer ou morrer em consequência de um ato por mim cometido. Sempre tive a forte convicção de que a justiça deve prevalecer. Pode-se entender, creio que um psicólogo entenderá, a razão pela qual, em virtude de semelhante constituição mental, abracei a carreira jurídica. A jurisprudência satisfazia quase todos os meus instintos. O crime e o castigo sempre me fascinaram. Sinto enorme prazer com a leitura de todo tipo de história de detetives e de suspense. Para meu deleite particular, já imaginei e idealizei as mais engenhosas maneiras de colocar em prática um assassinato. Quando no devido tempo cheguei a presidir um tribunal, esse meu outro instinto secreto ganhou ímpeto para desenvolver-se plenamente. Ver um criminoso desgraçado contorcendo-se de agonia no banco dos réus, sofrendo as torturas próprias dos danados, enquanto sua condenação e sua perdição se aproximavam lenta e inexoravelmente, era para mim um prazer indescritível. Que fique bem entendido. Eu não sentia prazer algum em ver ali um homem inocente. Em pelo menos 2 ocasiões dei por encerrados processos em que, segundo meu juízo, o acusado era palpavelmente inocente, convencendo o júri de que não havia o que julgar. Graças, entretanto, à integridade e à eficiência de nossa força policial, a maioria dos acusados de assassinato trazidos ao meu tribunal era realmente culpada. Direi aqui que esse foi o caso de certo Edward Seaton. Sua aparência e suas maneiras eram enganosas e ele causou boa impressão no júri. Mas não apenas as provas, que eram claras embora nada tivessem de espetaculares, como também o meu conhecimento acerca dos criminosos, revelaram-me que, sem nenhuma sombra de dúvida, o homem tinha de fato cometido o crime do qual era acusado. O brutal assassinato de uma mulher idosa que nele confiara. Tenho a reputação de ser um juiz carrasco e sanguinário, afeito a mandar os réus para a forca. Mas isso é injusto. Sempre fui estritamente íntegro e escrupuloso no que tange fazer o sumário de culpa de um processo. Tudo que eu fazia era proteger o júri contra o efeito emocional dos comoventes apelos feitos por alguns dos nossos advogados mais emotivos. Eu apenas chamava a atenção de todos para as provas factuais. De alguns anos para cá, tomei consciência de que dentro de mim uma mudança estava em curso. Um enfraquecimento de controle, um desejo de agir em vez de julgar. Eu queria, permita-me admitir com franqueza, cometer eu mesmo um assassinato. Reconheci essa vontade como o desejo que o artista tem de se expressar. Eu era, ou podia ser, um artista no crime.
Minha imaginação severamente controlada pelas exigências de minha profissão acumulava em segredo uma força colossal. Eu tinha de cometer um crime. E mais ainda, não devia ser um crime ordinário, banal. Devia ser um crime fantástico, alguma coisa estupenda fora do comum. A esse respeito, ainda tenho, acho, a imaginação de um adolescente. Eu queria alguma coisa teatral impossível. Eu queria matar. Sim, eu queria matar. Mas, por mais incongruente que isso possa parecer a alguns, o que me refreava e estorvava era o meu sentimento inato de justiça. Os inocentes não deviam sofrer. E então, subitamente, vislumbrei a ideia, despertada por um comentário casual ouvido numa conversa corriqueira. Um médico com quem eu estava falando, algum clínico geral comum e obscuro, mencionou fortuitamente que devia ser grande o número de homicídios cometidos sem que a lei tivesse condições de chegar ao culpado. E citou como exemplo um caso particular, a história de uma senhora de idade, paciente dele falecida recentemente. Ele disse estar convencido de que a morte da velhinha havia ocorrido em razão da negligência do casal que trabalhava na residência dela. Deliberadamente, marido e mulher responsáveis pelos cuidados com a doente não ministraram a ela as doses devidas de um medicamento revigorante. Com a morte da idosa, o casal receberia um substancial benefício financeiro. Aquele tipo de coisa, explicou-me o médico, era impossível de provar, e contudo ele tinha certeza absoluta de que se tratava de assassinato. E acrescentou que casos assim aconteciam o tempo todo, casos de homicídio premeditado, e todos completamente fora do alcance da lei. Isso foi o princípio da coisa toda. Subitamente vi com clareza que à minha frente abria-se um caminho límpido a seguir. E resolvi cometer não apenas um assassinato, mas um assassinato em grande escala. Lembrei-me de um poema da minha infância, A Rima dos 10 Soldadinhos. Quando eu tinha apenas 2 anos de idade, a historinha em versos me havia fascinado. A inexorável diminuição do número, o senso de inevitabilidade. E secretamente comecei a colecionar vítimas. Não tomarei espaço entrando em pormenores sobre como executei minha empreitada. Empreguei certa linha rotineira de conversação que punha em prática com quase todas as pessoas que ia conhecendo. E os resultados que obtive foram realmente surpreendentes. Durante o tempo que passei recuperando-me numa casa de saúde, tomei conhecimento do caso do Dr. Armstrong. Ansiosa por provar os males causados pela bebida, uma freira violentamente abstêmia que me assistia relatou-me um fato ocorrido num hospital muitos anos antes, quando um médico sob a influência do álcool matara uma paciente durante uma cirurgia. Uma pergunta indiferente sobre o hospital em que a irmã em questão havia trabalhado, etc., e logo descobri os dados necessários. Sem dificuldades, informei-me do paradeiro do médico e da paciente mencionados. Uma conversa entre 2 velhos militares fofoqueiros do meu clube colocou-me no encalço do General MacArthur. Um homem recém-chegado da Amazônia fez-me um resumo devastador das atividades de um tal Felipe Lombard. Uma indignada mensarribe em Maiorca contou-me a história da puritana Emily Brent e de sua desgraçada criada. Anthony Marsden eu escolhi entre um grande número de pessoas que haviam cometido crimes semelhantes. Sua total insensibilidade e sua completa incapacidade de sentir qualquer tipo de responsabilidade pelas vidas que havia tirado faziam dele, segundo pensei, um tipo perigoso para a comunidade e que não merecia continuar vivendo. O ex-inspetor Blore cruzou meu caminho naturalmente depois que presenciei alguns confrades meus discutindo o caso Landor de forma acalorada. Passei a encarar com extrema seriedade o seu crime. Como servos da lei, os policiais devem ser um paradigma da integridade, pois sua palavra é forçosamente aceita como verdadeira em virtude da sua profissão. Por fim, o caso de Vera Claythorne. Foi quando eu estava atravessando o Atlântico. Certa noite, já bem tarde, os únicos ocupantes do salão de fumar éramos eu e um jovem muito bonito chamado Hugo Hamilton.
Hugo Hamilton estava infeliz. Para amenizar seu sofrimento, havia ingerido uma considerável quantidade de bebida. Estava na fase do sentimentalismo confessional provocado pela embriaguez. Sem muita esperança de alcançar algum resultado, automaticamente encetei a minha conversa de sempre. Minha artimanha para angariar a confiança dele gerou uma reação surpreendente. Ainda hoje me lembro exatamente de suas palavras. O senhor está certo. Um assassinato não é o que a maioria das pessoas pensa. Dar a alguém um pouco de arsênico, empurrar alguém do alto de um rochedo, esse tipo de coisa. Inclinou-se para a frente, encostando o rosto no meu e disse: conheci uma assassina. Conheci sim, estou dizendo. E mais ainda, eu estava loucamente apaixonado por ela. Que Deus me ajude. Às vezes acho que ainda estou. É um inferno, acredite. Um inferno. Sabe, ela fez o que fez em parte por minha causa. Não que eu tenha sequer sonhado com isso. As mulheres são demônios. Completos demônios. Ninguém imaginaria que uma moça como aquela, uma moça linda, alegre, ajuizada, ninguém pensaria que ela fosse capaz de tal coisa. O senhor pensaria que ela seria capaz de levar uma criança para o mar e deixá-la se afogar? O senhor pensaria que uma mulher era capaz de fazer uma coisa dessas? Perguntei. Tem certeza de que ela fez isso? Ele respondeu, e enquanto falava, pareceu subitamente recuperar a sobriedade. Certeza absoluta. Ninguém jamais sequer pensou nisso. Mas assim que pus os olhos nela, eu soube. Olhei para ela quando eu voltei. Depois. E ela viu que eu sabia. O que ela não sabia era quanto eu amava aquele menino. E não falou mais nada, mas foi bastante fácil buscar a origem da história, seguir seu curso e reconstruí-la. Eu precisava de uma 10ª vítima. Encontrei-a num homem chamado Morris. Era um malandro, uma criatura desprezível. Entre outras coisas, estava envolvido com o tráfico de drogas e foi responsável por induzir ao vício a filha de um casal de amigos meus. A menina acabou suicidando-se aos 21 anos. Durante todo esse tempo de busca, o meu plano vinha aos poucos amadurecendo na minha mente. Estava agora completo e chegou ao apogeu numa entrevista que tive com um médico da Rua Halley. Já mencionei que havia passado por uma operação. Minha consulta na Rua Halley revelou que uma segunda operação seria inútil. O meu médico, talvez tentando tornar mais agradável a notícia, usou de floreios e escondeu muito bem a informação. Mas estou acostumada a chegar à verdade nua e crua oculta contida numa declaração. Eu não contei ao médico minha decisão. Minha morte não seria um processo lento e demorado como previa o curso natural. Eu não me permitiria sofrer uma prolongada agonia. Não, minha morte deveria ocorrer em meio a um esplendor de excitação. Antes de morrer, eu viveria. E agora, falemos da efetiva mecânica do crime da Ilha do Soldado. Adquirir a ilha, usando o nome de Morris para ocultar minha identidade, foi fácil demais. Ele era um especialista nesse tipo de coisa. Organizando as informações que havia coletado sobre minhas futuras vítimas, pude maquinar a isca apropriada para cada uma delas. Nenhum dos planos que engendrei fracassou. Todos os meus convidados chegaram à Ilha do Soldado no dia 8 de agosto. Eu estava no grupo. Morris já era assunto resolvido. Ele sofria de indigestão. Antes de deixar Londres, providenciei para ele uma cápsula para tomar ao final do dia ao deitar-se. Cápsula essa que, segundo informei a ele, havia sido miraculosa no tratamento dos meus próprios problemas gástricos. Ele aceitou sem hesitar. Era ligeiramente hipocondríaco. Não tive receio algum de que ele deixasse para trás anotações ou documentos comprometedores. Morris não era esse tipo de homem. A ordem das mortes na ilha havia merecido de minha parte estudo e atenção especiais. Entre os meus hóspedes havia, considerava eu, graus variados e diferentes de culpa. Decidi que aqueles cuja culpa era menor seriam os primeiros a morrer, sem sofrer a prolongada tensão mental e o medo pelos quais deveriam passar os criminosos mais cruéis e de sangue frio mais evidente.
Anthony Marston e a senhora Rogers foram os primeiros a morrer. Ele instantaneamente, ela durante um sono tranquilo. Marston, eu reconhecia, era um sujeito nascido sem o sentimento de responsabilidade moral que a maioria de nós possui. Era a moral pagão. A senhora Rogers, eu não tinha a menor dúvida, agira em grande medida sob influência do marido. É desnecessário enveredar por detalhes ou entrar em tediosos pormenores sobre como esses dois morreram. A polícia terá todas as condições de esclarecer tudo com facilidade. O cianureto de potássio é facilmente adquirido pelas donas de casa para matar vespas. Eu tinha certa quantidade em meu poder, e foi fácil colocá-lo de modo despercebido no copo vazio de Marston durante o tenso período que se seguiu à narração das acusações no gramafone. Posso dizer que observei atentamente a fisionomia de meus convidados durante aquela denúncia e que não tive dúvida alguma, graças à minha longa experiência no tribunal, de que todos eram culpados. Durante recentes crises de dor, fora-me receitado um sonífero, hidrato de cloral. Foi fácil ir separando alguns comprimidos até acumular uma dose letal. Quando Rogers trouxe um pouco de conhaque para sua mulher, deixou o copo em cima de uma mesa, e ao passar por essa mesa, despejei a substância no conhaque. Foi facílimo, porque até então as suspeitas ainda não existiam. O general MacArthur morreu praticamente sem sentir dor. Ele não me ouviu aproximando-me por trás dele. Obviamente, tive de escolher com muito cuidado o momento de deixar o terraço, mas tudo correu primorosamente bem. Conforme eu já tinha previsto, fizeram uma busca na ilha e descobriram que lá não havia ninguém a não ser nós 7. Isso imediatamente criou uma atmosfera de desconfiança. De acordo com o meu plano, em breve eu iria precisar de um aliado. Escolhi o Dr. Armstrong para desempenhar esse papel de joguete. Era um homem crédulo e ingênuo, conhecia-me de vista e de reputação, e para ele era inconcebível que um homem de minha posição fosse um assassino. Todas as suas suspeitas se concentravam em Lombard, e eu fingia concordar compartilhando das suas desconfianças. Insinuei que tinha um plano pelo qual talvez fosse possível pegar o assassino em armadilha, levando-o a incriminar-se por conta própria. Embora todos os quartos tivessem sido vasculhados, as pessoas ainda não tinham sido revistadas. Mas isso aconteceria em breve. Matei Rogers na manhã de 10 de agosto. Ele estava cortando lenha para acender o fogo e não ouviu minha aproximação. Encontrei a chave da sala de jantar no seu bolso, pois ele a tinha trancado na noite anterior. Na confusão que se instalou depois do descobrimento do corpo de Rogers, entrei sorrateiramente no quarto de Lombard e surrupiei seu revólver. Eu sabia que ele traria uma arma consigo. Na verdade, eu mesmo dera instruções para que Morris sugerisse isso a Lombard ao entrevistar-se com ele. No café da manhã, despejei minha última dose de cloral na xícara que servia a senhorita Brent. Nós a deixamos na sala de jantar. Esgueirei-me ali um pouco mais tarde. Ela estava quase inconsciente e foi fácil injetar nela uma forte solução de cianureto. O negócio da abelha foi realmente bastante infantil, mas de certo modo isso me causava prazer. Eu gostava de seguir com a maior fidelidade possível os versos do poeminha. Imediatamente depois disso, o que eu já tinha previsto aconteceu. Creio que, de fato, eu próprio sugeri que nos submetêssemos todos a uma revista rigorosa. Já tinha escondido o revólver em lugar seguro e não tinha mais nenhum cianureto nem cloral em meu poder. Foi então que insinuei a Armstrong que devíamos pôr em prática o nosso esquema. Era simplesmente o seguinte: eu aparentaria ser a próxima vítima. Isso talvez confundisse o assassino e atrapalhasse seus planos. Em todo caso, depois de supostamente ter morrido, eu podia andar à vontade pela casa e espreitar o assassino desconhecido. Armstrong gostou imensamente da ideia que pusemos em ação naquela mesma tarde. Um pequeno emplastro de barro vermelho na testa, a cortina escarlate e a lã, e o palco estava armado. A luz das velas era muito vacilante e incerta, e a única pessoa que me examinaria de perto seria Armstrong. Funcionou perfeitamente.
Quando encontrou a alga que eu de caso pensado havia pendurado no seu quarto, a senhorita Claythorne quase arrebentou os tímpanos de todos de tanto gritar. Todos se lançaram escada acima e eu assumi a minha pose de homem assassinado. Quando me encontraram morto, o efeito foi exatamente o que eu desejava. Armstrong desempenhou seu papel com extremo profissionalismo. Carregaram-me para cima e deitaram-me na minha cama. Ninguém se preocupou comigo, pois todos estavam apavorados, morrendo de medo uns dos outros. Tinha marcado um encontro com Armstrong fora da casa às 15 para as 2. Levei-o para a parte de trás da casa, na beira do rochedo. Disse que dali podíamos ver se alguém se aproximasse de nós e que não poderíamos ser vistos da casa porque os quartos davam para o outro lado. Ele ainda não tinha a menor suspeita. Contudo, devia estar prevenido se tivesse se lembrado das palavras do poema infantil. Um não teve vez, foi engolido pelo arenque defumado. Armstrong literalmente caiu como um pato. Foi facílimo ludibriá-lo. Soltei uma exclamação e inclinei-me sobre a beirada do rochedo. Pedi que ele olhasse lá embaixo. Aquilo era a boca de uma caverna? Ele se inclinou para olhar. Bastou um rápido e vigoroso empurrão e ele perdeu o equilíbrio e caiu no mar, que estrondeava e arfava lá embaixo. Voltei para a casa. O ruído que Blor ouviu deve ter sido dos meus passos. Poucos minutos depois de ter retornado ao quarto de Armstrong, saí de novo. Dessa vez fazendo certa quantidade de barulho, de modo que alguém me ouvisse. Ouvi uma porta abrindo quando cheguei ao degrau mais baixo da escada. Eles devem ter apenas avistado rapidamente meu vulto quando eu saí pela porta da frente. 1 ou 2 minutos depois, saíram atrás de mim. Simplesmente dei a volta na casa e entrei pela janela da sala de jantar que eu mesmo tinha deixado aberta. Fechei-a e depois quebrei o vidro. Subi então a escada e deitei-me de novo na minha cama. Calculei que revistariam mais uma vez a casa, mas não pensei que fossem examinar minuciosamente nenhum dos cadáveres. Talvez no máximo um simples puxar do lençol para satisfazer a dúvida e certificar-se de que não era Armstrong disfarçando-se de morto. Foi isso exatamente o que ocorreu. Esqueci-me de dizer que havia devolvido o revólver ao quarto de Lombard. Pode ser de interesse a alguém saber onde escondi a arma durante a revista. Havia uma grande pilha de latas de conserva na despensa. Abri a lata que ficava mais embaixo. Continha biscoito, se não me engano. Acomodei nela o revólver e repus a fita adesiva que a fechava. Calculei acertadamente que ninguém pensaria em procurar a arma numa pilha de víveres aparentemente intactos. Em especial porque todas as latas de cima eram soldadas. A cortina vermelha eu escondera no assento de uma das poltronas da sala de estar, embaixo do forro de chintz, e a lã numa almofada abrindo nesta um pequeno buraco. E então chegou o momento que eu tinha previsto. 3 pessoas tão apavoradas entre si que tudo podia acontecer. E uma delas tinha um revólver. Observei-as das janelas da casa. Quando Blor se aproximou sozinho, eu já estava com o grande relógio de mármore preparado. Blor sai de cena. Da minha janela vi Vera Claythorne atirar em Lombard. Uma jovem ousada e diligente. Sempre achei que seria uma adversária à altura dele, até superior. Assim que ela o matou, preparei o palco no quarto dela. Era um interessante experimento psicológico. Será que a consciência de sua culpa, o estado de tensão nervosa em consequência de ter acabado de matar um homem, somados à sugestão hipnótica do ambiente, levariam a moça a suicidar-se? Eu achava que sim, e estava certo. Vera Claythorne enforcou-se diante de meus olhos. Eu estava ali dissimulado pela sombra do guarda-roupa que servia esplendidamente como esconderijo. E agora chegamos à fase derradeira. Adiantei-me, apanhei a cadeira do chão e coloquei-a em pé junto à parede. Procurei o revólver e encontrei-o no alto da escada onde a moça o deixara cair. Tomei o cuidado de preservar nele as impressões digitais dela. E agora? Terminarei de escrever isto. Introduzirei este relato-confissão numa garrafa que vedarei, lacrarei e lançarei ao mar. Por quê? Sim, por quê?
Era minha ambição inventar a um só tempo um assassinato e um mistério que ninguém conseguisse resolver. Mas nenhum artista, agora percebo, pode sentir-se satisfeito apenas com a arte. Há um desejo natural de reconhecimento e atenção pública, um anseio que de tão ardente é irrefutável. Tenho, permitam-me confessar com toda a humildade, um lamentável desejo humano de que alguém saiba o quanto fui inteligente. Em suma, presumi que o mistério da Ilha do Soldado permaneceria insolúvel. Pode acontecer naturalmente que a polícia seja mais astuta do que suponho. Há, afinal, 3 pistas. Pista número 1. A polícia sabe perfeitamente que Edward Sitchan era culpado. Sabe, portanto, que uma das 10 pessoas na ilha não era um assassino, em nenhuma acepção da palavra. Daí se segue paradoxalmente que essa pessoa devia logicamente ser o assassino. A segunda pista está no 7º par de versos do poeminha infantil. A morte de Armstrong está associada a um arenque defumado que ele engoliu. Ou melhor, que acabou engolindo. Ou seja, é a clara indicação de que a essa altura da série de crimes havia um truque, um embuste. E que Armstrong fora iludido. O preço que pagou por deixar-se enganar foi ir ao encontro da morte. Essa poderia ser uma linha de investigação bastante promissora, pois neste momento restam apenas 4 pessoas na ilha, e dessas 4, eu sou claramente a única que teria inspirado nele confiança. A terceira pista é simbólica, a maneira de minha morte marcando-me na testa, o estigma de Caim. Creio que não haja muito mais a dizer. Depois de confiar minha garrafa e sua mensagem ao mar, voltarei para o meu quarto e me deitarei na cama. Aos meus óculos está preso o que parece ser um cordão preto, mas na realidade é um fio elástico. Apoiarei o peso do meu corpo sobre os óculos. Amarrarei o cordão em torno da maçaneta da porta ao lado, prendendo-o sem muita força ao revólver. O que acontecerá, creio, é o seguinte. Minha mão, protegida num lenço, apertará o gatilho. Minha mão cairá ao meu lado. O revólver, puxado pelo elástico, recuará até a porta, batendo com o estrondo de encontro à maçaneta, desprendendo-se do elástico e caindo. Solto, o elástico ficará pendurado inocentemente nos óculos, sobre os quais descansa o peso do meu corpo. Um lenço caído no chão não suscitará nenhum comentário. Serei encontrado estendido na minha cama, morto por um tiro na testa, de acordo com o que foi relatado pelas outras vítimas, minhas colegas de infortúnio. Quando nossos corpos forem por fim examinados, já não será possível determinar com exatidão a hora da morte de cada um. Quando o mar se acalmar, barcos e homens virão da terra firme e encontrarão na Ilha do Soldado 10 cadáveres e um problema insolúvel. Assinado Lawrence Wargrave.